Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui novamente para mais uma aula de português e hoje nós vamos voltar com a pontuação. A gente já viu alguns casos e hoje nós vamos ver mais alguns. Hoje a gente vai ver as reticências e o travessão. Mas antes da gente começar, eu queria só pedir uma coisinha para vocês mais uma vez. Que vocês continuem firmes nos estudos, não desanimem, esse momento difícil vai passar logo, logo e a gente vai começar as nossas aulas juntinhos novamente. Certo, pessoal? Então vamos lá. Reticências e travessão. Então, só para a gente retomar a questão da pontuação, vamos ver o que a gente já viu. Então, o que é mesmo pontuação? Que a gente já falou em aulas anteriores, é o emprego de sinais gráficos. E para que eles servem? Na escrita, para representar a entonação da fala. Então, quando a gente fala, nós conseguimos entonar. Então, a gente consegue se expressar bem. Porém, na escrita, não tem como a gente colocar o que a gente está falando ali, a nossa expressão. Então, a gente usa o quê? Os pontos, né? A pontuação, ela serve para quê? Para dar entonação da voz na escrita. O emprego correto dos sinais de pontuação garante o quê? A clareza e a compreensão do texto escrito. É o que eu falei. A pontuação vai ser responsável pela entonação da voz, no caso da fala. Mas, nesse caso aqui, na escrita. Então, o que nós já estudamos com relação à pontuação em aulas anteriores? A gente já viu a vírgula, que separa o quê? Orações coordenadas. Pessoal, lembrando que nós temos outros casos, mas nós vimos este daqui. Então, a vírgula, a gente já viu que ela separa orações coordenadas. Ah, professora, lembra aí, o que é oração coordenada? Orações coordenadas são aquelas orações que elas estão numa mesma frase, porém elas são independentes. Elas têm sentido sozinhas. Elas não precisam de ter complementos, nada que elas não dependem uma da outra. Por exemplo, o sol brilhava, as plantas cresciam, os pássaros cantavam. Então aqui eu tenho 3 orações. Como que eu sei que eu tenho 3 orações? Pelo número de verbos. Olha lá, eu tenho o verbo brilhava, cresciam e cantavam. Cada um desses verbos a gente conta como uma oração. Então, nós temos 3 orações e essas 3 orações, elas são independentes. Elas não dependem uma das outras para que tenham sentido. Eu posso só falar, o sol brilhava. Sentido? Eu posso falar, as plantas cresciam. Sentido correto. Os pássaros cantavam. Beleza, certo? Elas estão juntas numa mesma construção, porém elas têm independência. Elas não dependem uma das outras. A vírgula também separa o vocativo. O que é o vocativo? É o termo usado por alguém para dirigir-se a um interlocutor, né? Então, eu estou falando com alguém, eu vou me dirigir a ele, eu vou usar um vocativo. Por exemplo, mãe, esse é o vocativo. Por quê? Eu estou me dirigindo à mãe. Então, mãe, quero ir ao banheiro. Mãe, né? Lá no comecinho, mas esse vocativo ele pode estar no começo, ele pode estar no meio e ele pode estar no final da frase, igual nesse último exemplo aqui, ó. Quero ir ao parque. Mãe. Então, esse é o vocativo. É a pessoa com a qual eu estou conversando, então eu me dirijo a ela usando o vocativo. Então, sequência. Vimos também o ponto final. O ponto final assinala o fim de um período que contém uma afirmação. Ele indica uma pausa maior do que a vírgula. Então, exemplos. Olha só, gente. E às vezes o ponto final, com relação à vírgula, ele pode dar outro sentido naquela frase. Então, ao invés de eu usar a vírgula, se eu usar o ponto final, eu posso interpretar essa frase de outra forma. Veja só, ó. Lembra do Pedro pequenininho andando de mão dada com o pai na praia? Aqui eu usei só vírgulas. E o ponto final só para finalizar ali o período. Então, ó, lembro do Pedro pequenininho, bem pequeno, andando de mão dada com o pai na praia. Então, o que vem na nossa mente? Que eu estou me lembrando do Pedro bem pequeno e, ao mesmo tempo, andando de mão dada com o pai na praia. Mas se eu, no lugar da vírgula, usar o ponto final, eu posso interpretar de uma outra forma. Olha só. Lembro do Pedro pequenininho. Ponto.
Então, eu me lembro do Pedro quando ele era criança, mas eu me lembro dele também, em algum momento, andando de mão dada com o pai na praia. Pode ser que não seja no mesmo instante. Já lá no primeiro período, na primeira frase, a gente consegue fazer essa compreensão, que é ao mesmo tempo. Usando o ponto final aqui, não, a gente pode perceber que pode ser situações em momentos diferentes. Observaram, gente? Então, a vírgula e o ponto final, ela pode, se você trocar um pelo outro, pode acontecer de a interpretação ser diferente. Agora vamos entrar, então, na nossa questão de hoje, que são o quê? As reticências. Então, vamos só ver essa tirinha aqui para a gente poder entender. Aqui aparece uma reticências para a gente ter uma ideia. Então, é uma tirinha do Calvin, olha só. Cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira. Olha lá as reticências lá, ó. Depois ela começa novamente. Aqui nesse caso aqui, por que tem essas reticências? Porque nós estamos passando de um quadrinho para outro e teve uma pausa ali que dá a impressão de que ele continua a fala, mas aí ele vai continuar em outro lugar. Olha lá, então eu termino com as reticências e começo a outra com reticências também. Isso significa o quê? Que tem continuação, que teve algo antes e que tem algo depois. Olha só. Na escada, na sala, na cozinha. Olha lá, outras reticências, que pode ser uma continuação dessa fala também. Não está em lugar nenhum. Ó, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Então ele procurou em todos os lugares, menos no mais óbvio, que seria onde? No armário de roupas. E ainda fica bravo, nervoso, porque ele achava que ela não deveria estar ali. Então, entenderam, gente? Então, aqui nós usamos as reticências com essas funções. Agora, vamos ver outras funções dela. Então, eu coloquei aqui, ó, as reticências são esses 3 pontinhos, famosos 3 pontinhos. Eles sempre indicam que nós podemos completar o sentido daquela frase. Então, vamos lá. As reticências, popularmente conhecidas como os 3 pontinhos, podem aparecer no fim de enunciados quando se pretende que o leitor as interprete e complete o seu sentido, né? É o que nós fizemos lá na tirinha. Então, vamos lá. Veja nesses exemplos extraídos do texto o campo de croquete da rainha, que é texto lá da Alice que a gente viu lá em outras aulas. Vejam só quem está falando. Reticências, 3 pontinhos, disse 5. Ainda ontem eu ouvi a rainha dizer que você merecia perder a cabeça. Então, nesse caso aqui, o que quer dizer esses 3 pontinhos, essas reticências aí? As reticências, neste caso específico, indicam ironia, pois 5, que é o personagem que está falando, pretende mostrar que 7, que é o outro personagem com quem ele fala, também tinha o costume de culpar os outros pelos próprios erros. Então, a gente sempre fala assim, na nossa fala, quando alguém retruca alguma coisa, a gente vira e fala, olha só quem que está falando, você também faz isso. Então, na fala, eu não preciso de demonstrar esses 3 pontinhos, para que quem está nos ouvindo entenda que eu estou ironizando. Mas lá na escrita eu preciso, porque eu não tenho essa entonação. Então, sequenciando aqui, gente. Se a rainha descobrir, manda cortar nossas cabeças. Sabe como é? Aqui também é para que a gente complete o sentido dessa frase, esses 3 pontinhos aqui. Mas de que forma? Olha lá, nesse caso, as reticências levam o leitor a concordar com a ideia de que a rainha é implacável com erros e incapaz de perdoá-los. Então, entende-se que a pessoa que está conversando sabe que se a rainha descobrir alguma coisa, e como ela é muito brava, ela é implacável, ela não perdoa, vai acontecer alguma coisa. Então, esses 3 pontinhos é para que a gente entenda alguma coisa que deveria ter sido falada, mas não falou, mas a gente consegue entender por isso. Ao mesmo tempo, pensava consigo mesma, não preciso ter medo dele. Ah, para que então tem essas reticências aí, hein? As reticências, nesse exemplo, indicam que Alice, essa aí é uma fala da Alice lá no texto, tá? Desejava se convencer de que os soldados eram inofensivos. Então, quando ela estava lá no campo e aparece todos aqueles soldados de cartas de baralho lá no País das Maravilhas, ela diz o seguinte,
ela pensa, aliás, né? Não preciso ter medo deles. Por que ela não precisava ter medo deles? Porque eles eram simples cartas de baralhos, né? Mas ela estava tentando convencê-la de que ela realmente não precisava ter medo. Então, ela desejava se convencer de que aqueles soldados eram soldados inofensivos, afinal não passavam de cartinhas de baralhos, né? E ela estava vivendo ali um mundo fantasioso. 7, jogou o pincel longe e estava justamente começando a dizer, essa não. Olha lá o ponto de exclamação, né? De todas as coisas injustas, eu já sei que eu tenho que terminar a minha frase assim, como se ela não tivesse terminado. Por quê? Mas de repente seu olhar bateu em Alice, ali parada diante deles, e imediatamente olhou para os lados. Ou seja, ele estava falando alguma coisa, de repente ele viu a Alice e ele parou de falar. Ele não continuou a fala. Então, esses 3 pontinhos aí no final indica isso, que ele foi interrompido. Ele ia continuar, mas não continuou, porque aconteceu de aparecer a Alice ali e ele olhar para ela. Então, nesse trecho, as reticências indicam ao leitor a interrupção da fala de 7, provocada pelo aparecimento inesperado de Alice. Às vezes você está conversando com o seu colega e o outro colega vem chegando e não pode saber o que você está falando. Então, você para de repente. E às vezes, muitas vezes, a pessoa desconfia, né, que você estava falando dela. Ou alguma coisa que ela não pudesse ouvir. Então, entendido até aí? Vamos ver agora, então, mais um sinal. O travessão. Travessão, gente, é aquele tracinho, né? Que normalmente a gente usa. Normalmente não, na maioria das vezes, né? Nos discursos diretos, nas falas dos personagens. Então, tem um textinho aqui para a gente entender, ó, uma piadinha. Já disse que meu filho se chama Antônio. Um dia, ele tinha uns 4 anos, dei uma bronca nele, sei lá porquê, e ele me xingou feroz. Você é uma anta. No que eu, sem perder a calma, perguntei. Ah, é? E quem é filho de anta? O que é? Pensou 2 segundos e me desarmou completamente. Filho de anta é Antônio. Perceberam, gente? Cria-se uma expectativa aí e chega no final, tem-se a surpresa que não é exatamente o que a gente achava que fosse acontecer. Então nós temos aí os travessões nas falas das personagens e lá embaixo, lá ó, na última fala, que é a do menininho, as reticências. Para que tem essas reticências aí? É que o menino, ele começa a pensar o que ele vai responder para o pai. Então ele fica pensando, até que ele chega à conclusão de que ele chama-se Antônio e não Antinha, como a gente achou que ele fosse responder para o pai e por isso que ele desarma o pai. Então vamos lá. Então o que é o travessão mesmo? Coloquei ali, ó, aquele risquinho que a gente usa para introduzir a fala de personagem nos discursos diretos. Então o travessão é um dos sinais mais lembrados quando se fala em discurso direto, porque ele é típico desse tipo de discurso. Ele pode ser usado de 3 maneiras. Então, como que nós vamos usar o travessão no discurso direto? Olha lá. Primeiro caso. Um travessão para introduzir a fala, após os 2 pontos e a mudança de linha. Então, já falei, travessão, ele introduz a fala da personagem. Olha lá. A mãe avisou, 2 pontos, travessão. O filme vai começar. Venham logo. Ah, pessoal. Pode acontecer de não haver esses 2 pontos aí para que essa fala seja introduzida. Então, ficaria assim, ó. Os 2 pontos podem ser omitidos nesse caso. Então, como é que fica o exemplo? A mãe veio até o quarto das crianças. Ponto final. Não tem 2 pontos aí. Mas eu tenho a introdução da fala. Olha lá, com travessão. O filme vai começar. Venham logo. Certo? Então, nem sempre no discurso direto vai haver os 2 pontos para ter a introdução da fala com o travessão. 2. Um travessão para introduzir a fala e 2 para marcar a narração intercalada na fala. Então, eu vou usar um travessão no começo e 2 no meio, porque intercala ali com a volta da narração. Olha lá, o filme vai começar, avisou a mãe. Venham logo. Então, eu tenho um travessão no comecinho e 2 lá no meio, intercalando a fala da personagem com a volta do narrador, explicando quem é que está falando. Outro caso, um travessão para marcar o início e o fim da fala, quando o período termina com a retomada do discurso pelo narrador. Aqui não tem a intercalação do narrador, mas ele volta lá no final. Então, olha só, o filme vai começar. Venham logo.
Outro travessãozinho, avisou a mãe. Então, eu tenho a fala da personagem introduzida pelo travessão e a retomada do narrador aqui no final, também com o travessão. Então, esses são os 3 casos. Eu posso usar só no começo da fala da personagem, posso intercalar no meio e também no final da frase. Compreendido, gente? Então, legal? Entenderam tudo? Então, foi isso, a aula de hoje. 2 sinais novos de pontuações para a gente compreender melhor as reticências e o travessão. Espero que vocês tenham compreendido bem. Estudem bastante e até a próxima aula.